Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma técnica, mas que todo mundo compreenda, tá? E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Eu dou dicas aqui muito interessantes para que você consiga cultivar as plantas de uma forma melhor, tá certo? Conto com vocês. Hoje iremos responder as perguntas da semana, a sessão de número 139. 5 perguntas bem interessantes, né? Algumas técnicas que a gente tenta responder de uma forma bem simples, né? Para que todo mundo compreenda, tá? Aliás, algumas perguntas, né? Que vocês encaminharam vão ser selecionados, tá? Para a gente confeccionar, tá? A segunda versão desse livro, tá certo? Esse livro já está praticamente esgotado, mas se vocês puderem me ajudar com as suas perguntas, vai ajudar todo mundo aqui, mas algumas vão para esse livro, né? Então, vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta, encaminhado pela Karen, né? É uma pergunta bem interessante, né? Ela me pergunta se é verdade que existe samambaias de pleno sol. Karen, existem sim algumas variedades de samambaias que são cultivadas a pleno sol, tá? Essa samambaia é muito comum, utilizado, por exemplo, em arranjos florais, né? Que é conhecido como samambaia paulistinha, tá? Ela é cultivada a pleno sol. São samambaias um pouco mais rústicas, né? Ela tem uma dureza um pouquinho maior, a gente chama de coriácea, né? E elas são a pleno sol, tá? Tem outras samambaias também que são de pleno sol. Aliás, eu não conheço todas, né? Mas algumas espécies são de pleno sol. Mas não vá pegar a sua samambaia que está na sombra e colocar no sol direto. Isso vai causar queimadura e a folha vai ficar, tá? Na verdade, com essa queimadura pro resto da vida dessa folha, tá certo? Não é porque ela é de sol que você vai colocar da sombra para o sol de uma vez só. Isso pode prejudicar, pode queimar as folhas, tá certo? Eu tenho vários vídeos, né? Alguns vídeos que eu falo de samambaia, se eu não me engano, eu vou deixar aqui no izinho, tá? É um playlist que eu denominei de se você conhece essa espécie, tá certo? Se você puder assistir, eu acho que vai te ajudar bastante, tá certo? Segunda pergunta encaminhada pela Marisa Yamaguchi, né? Ela é de Paraná. Ela me pergunta se é verdade que o miso, né, é um condimento japonês, é um tipo de bokashi, né? Adubo bokashi. É sim, tá? É óbvio que o miso é um bokashi para alimentação, tá? E o bokashi é feito para o uso agrícola, né? Como adubo, tá certo? Eu como descendente de japonês, eu como, né? A gente usa muito o condimento miso, ok? Mas não é para ser utilizado para as plantas, tá? Por quê? Porque ela tem uma concentração um pouco elevada de sódio, né? E isso pode salinizar e pode até acabar matando as plantas, tá certo? Então, para adubo vamos usar o bokashi e para condimento vamos usar o miso, tá certo? O miso soup, eu sou um fã incondicional do miso soup, né? Que é o misoshiro, tá certo? Mas são duas coisas diferentes, apesar das duas começarem a ser produzido basicamente com a soja, né? O farelo de soja, tá certo? Boa pergunta essa, viu? A terceira pergunta muito comum também, é o Milton, se pode utilizar o adubo bokashi com adubo coat em conjunto, tá?
Poder pode, né? Mas eu não aconselho porque são dois tipos de adubos que a sua funcionalidade é bem diferenciado, né? O coach é um adubo químico que vai sendo liberado aos poucos, né? E o adubo bokashi também é um adubo que a gente pode falar que elas são liberados gradativamente, mas a diferença é o seguinte, o adubo bokashi, ela é basicamente liberado pelos micro-organismos, né? E o adubo coach, como ela é químico, né, principalmente os nitratos podem interferir negativamente. Podem não, interferem negativamente na ação dos micro-organismos, tá certo? Por isso que eu não recomendo. Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre essas questões. Se vocês puderem assistir, tá? Eu particularmente utilizo coach para as pesquisas, tá? E eu utilizo o bokashi para o cultivo das plantas no geral, principalmente porque o coach é mais caro, tá certo? Então, prefiro o bokashi. Mas se você puder assistir esses vídeos, né? Eu acho que é interessante vocês fazerem esses testes, né? Não porque eu estou falando ou porque outros estão falando, tá certo? Eu acho interessante vocês fazerem esses testes também. A quarta pergunta encaminhado pelo Eduardo, tá? É uma pergunta meio complicado de responder aqui, tá? Mas vamos lá, né? Ele me pergunta se pode usar sangue de matadouro como adubo. É diferente ouvir esse tipo de pergunta, né? Mas eu já ouvi até vários técnicos comentarem sobre isso, né? Bom, primeiro eu acho que esse tipo de metodologia é meio complicado pelo sistema sanitário, né? Sangue de boi, como sangue de qualquer outro animal, pode conter determinado tipo de doenças, né? Então a gente já sabe de vários tipos de doenças que causaram problemas seríssimos aí pelo mundo, né? Bom, e segundo, né, eu acho que usar esses tipos de produtos sem ter a devida compostagem, digamos assim, desse material, vai chamar uma quantidade de insetos, principalmente mosca, muito grande, tá? Então, sinceramente, eu não aconselho você utilizar o produto in natura do jeito que você tem comentado aqui. Mas eu vou dar uma pesquisada sobre isso, tá? E futuramente eu vou fazer um vídeo para colocar, porque eu já ouvi, né? Já ouvi pessoas que disseram que têm trabalhado com esse tipo de situação, tá? Mas vamos analisar primeiro para a gente comentar aqui, tá certo? Não é comum e eu não aconselho, tá certo? A quinta pergunta, né? A Simone e a Dulcineia, né? Me perguntam quais as três classes de plantas que mais eu gosto. Bom, se você olhar um pouquinho dos meus vídeos, né? Eu falo de muitas plantas, mas vocês podem perceber que a gente acaba concentrando naquelas que a gente mais tem e a gente mais trabalha, né? Mas respondendo aqui, eu gosto de todas as plantas vegetais, né? Tenho uma admiração muito grande pelos vegetais e se eu pudesse, né, eu teria uma fazenda só de plantas, né? Nunca cortaria planta, nunca queimaria nada, né? Mas eu vou colocar três, né? Porque você pediu que eu comentasse de três. Eu acho que as plantas que eu mais admiro são as orquídeas, né? Vamos dizer assim, suculentas no geral, orquídeas suculentas. Tá? Depois seria as plantas do interior, né? Gosto muito de conviver, até dormir com as plantas, né? Porque na medida da possibilidade eu tenho planta, adquiro planta, ganho planta, troco plantas e a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de plantas no interior, seria samambaias, avencas principalmente, né? E das bromélias, né? As bromélias seria, digamos assim, dessa terceira classe, como brasileiro,
como americano, digamos assim, latino-americano, a gente tem uma quantidade de bromeliáceas enorme, né? Muita gente não dá a mínima para elas, mas são belíssimas, né? São belíssimas, né? Os europeus têm inveja da gente por causa das bromélias, né? E a gente aqui pouco se interessa pelas bromélias, né? Então são essas três classes, aliás, quase todas, né? Tá? Que eu admiro muito. Eu estou, inclusive, escrevendo livro agora também sobre condimentos, né? Então, em breve a gente vai ter mais literatura para vocês terem na forma de livro, né? Tá certo? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta aqui para você. Foram 5 perguntas, né? Algumas técnicas, algumas bem interessantes, falando do missô, né? Que eu confesso a você que eu acho que eu nunca iria falar do missô aqui, tá certo? Mas são 5 perguntas que a gente respondeu com todo carinho, né? Peço desculpa porque são muitas perguntas acumuladas e a gente vai respondendo aos poucos, tá certo? Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, encaminhe para mim, tá? Ouvir aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, pelo Facebook e inscreva-se no canal, tá? E dê um joinha, tá? Isso ajuda muito a gente aqui para dar continuidade nesse trabalhinho, tá certo? Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas técnicos. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Bom, como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo, tá, para uma entidade assistencial e hoje a gente está dedicando para o Lar Espírita, né, Lar Torres de Melo, que essa entidade, né, esse lar acolhe, tá, muitas pessoas necessitadas, né, que são muitas vezes abandonadas na rua, né, e esse lar dá todo essa parte, né, assistencial para principalmente idosos, né? Então você pode doar, não precisa ser dinheiro, você pode doar alimentos não perecíveis, até perecíveis, roupas, né, usadas, uma porção de materiais que você pode doar. Entre em contato, tá, com eles e faça a sua doação. Isso vai ajudá-los e vai ajudar a nossa humanidade, ok? E peço a sua ajuda também para o nosso canal, ok? Se vocês puderem clicar no joinha, tá? Compartilhar o vídeo e principalmente, tá? Clicar no inscrever-se, tá certo? Aperte também o sininho, tá? Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. É tudo gratuito, né? Se vocês puderem fazer, isso vai ajudar bastante a gente. Conto com vocês, te aguardo no próximo vídeo e muito obrigado.